Gente, tivemos um probleminha de conexão, de não sei o que aconteceu aqui, mas estamos de volta. Já vou chamar a Giovana. Se quiser mandar o convite. Pronto, já mandou aqui. Vamos lá. Eu sempre fico pensando assim, eu vou entrar uns 5 minutos antes e aí vou ficar aqui enrolando. E aí sempre dá um pau. Oi, Giovana, tá Oi, boa? Nínive, tô bem, e você? Como vai? Tudo jóia. Eu fiquei Me aqui uns escuta 10 bem? minutos antes, assim, eu vou entrar. Te escuto bem, te escuto bem. Você me escuta bem? Sim, perfeito. Então tá bom. Eu tô falando que eu fiquei aqui uns 10 minutinhos antes, enrolando pra entrar. Aí, na hora que eu entrei, enfim, que bom que eu voltei Normal. aqui, deu certo. Deu Bom, certo, Giovana, estamos aí. coisa boa. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer por você ter topado fazer essa live com a gente. Para a gente é muito importante trazer um conteúdo de qualidade para o pessoal. E essas lives, elas, até o momento, a gente não sabe depois, mas até o momento, gravadas, vão para o nosso canal do YouTube. E a gente entende que é conteúdo de qualidade. É muito bom falar com quem está lá na ponta, né? Com quem é um especialista do destino, do Isso lugar. aí. Então, eu queria te agradecer muito por ter topado fazer isso com a gente. E aí, já te passo a bola e aí fica à vontade para falar o que você quiser, se apresentar, falar da empresa de Tá vocês, fica à bom. vontade. Vou me apresentar. Então, a gente que agradece o convite, tá? É sempre muito bom falar sobre o nosso destino, a cidade que a gente ama, que é Foz do Iguaçu. Então, eu sou representante da Lowmar Mais. A Lowmar Mais é a operadora do grupo Lowmar Turismo. A gente é um receptivo aqui em Foz do Iguaçu, já estamos há 30 anos aqui no mercado de Foz do Iguaçu. A gente só trabalha com Foz, por isso que a gente fala que a gente é especialista nesse destino, a gente está aqui mesmo, então, vivemos o dia a dia aqui da cidade, então realmente fica mais fácil para a gente falar aqui sobre o nosso destino. Então, quero que todo mundo que tenha dúvidas aí, então, pode colocar aí nos comentários, se eu puder ajudar em qualquer coisa aqui. A Lomar, então, ela trabalha com os serviços de particulares, né, de individuais, famílias, quanto no atendimento a grupos de excursões. A gente trabalha com serviços privativos ou serviços regulares, né? Temos saídas diárias aí, então, para todos os pontos turísticos da cidade, para as nossas fronteiras aqui de Paraguai e Argentina também. Então, a gente pode auxiliá-los aí em tudo que vocês precisarem aqui da nossa região. Estou à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre o nosso destino. E a gente que agradece de estar aqui falando com vocês e divulgando a nossa cidade, que a gente tanto gosta. Ah, legal, bacana demais. Então, o intuito é falar um pouquinho, né? Eu, particularmente, está na minha lista, mas não fui à Foz ainda. Vamos arrumar isso daí, né? Para eu Vamos! conhecê-los também. Mas eu queria, assim, até para mim, para todo mundo que está ouvindo e vai ouvir depois, por que eu escolheria Foz do Iguaçu como um destino da minha viagem, assim? É isso aí, né? Eu fiquei pensando assim, tem tanta coisa que eu acho legal que a gente é suspeito a falar que a gente gosta muito aqui do local que a gente mora. Mas eu costumo falar assim que Foz do Iguaçu é multifacetada, assim, é uma cidade que agrada a todos os gostos, a todas as características de públicos, né? Nós somos destino de compras para quem gosta, né? Somos fronteira com o Paraguai, que é assim um paraíso das compras, né, para quem gosta. Somos fronteira com a Argentina, temos duty free aqui em Foz do Iguaçu hoje, também inaugurados no ano passado. Nós somos destino de cassinos de jogo para quem gosta, né? Então, como eu comentei, a gente está aqui entre o Paraguai e a Argentina, então quem vem para Foz acaba de quebra e conhece outros dois destinos, né, Paraguai e Argentina. Então temos cassinos autorizados nos dois países. É um destino de natureza, de ecoturismo para quem gosta. A gente tem muitos passeios aí em contato com natureza, trilhas, também, né? Toda essa parte aí de ecoturismo. É um destino que atende bem o perfil de famílias, com excelentes resorts que a gente tem na cidade, para quem vem a descanso, a lazer. Ou então o perfil de melhor idade, né? Nós atendemos muitos grupos, excursões aí de terceira idade, os atrativos todos são adaptados para esse público, passeios
acessos, assim. Então, eu costumo dizer que você tem que conhecer Foz, porque uma das facetas aqui da nossa cidade vai te agradar, assim, de tantas que a gente tem. E além de considerar um destino relativamente barato, assim, a gente tem meios de hospedagem aí de todas as categorias, principalmente agora, né, que a gente vive uma demanda um pouco mais baixa, né, devido à pandemia, então os hotéis estão com muitas promoções. O acesso aí aos principais parques também não é caro, a maioria dos ingressos aí, para você conhecer o básico de Foz do Iguaçu, vai na faixa ali de 30 a 60 reais, não são passeios caros. Então dá para trazer a família toda, sem gastar muito, pegando uma promoção de passagem aérea aí, ou se você está na região também, vir de carro. Então são alguns dos motivos que eu diria assim que essenciais para você conhecer Foz do Iguaçu. Muito legal. Eu tenho a gente tem vários clientes e amigos também próximos nossos que vão e assim, ninguém fala nada diferente disso que você falou, sabe? É bem bacana o Legal. feedback. O Cadu mandou uma pergunta aí, eu já vou colocar a dele, aí a gente segue aqui, Tá para a gente bom. tentar ficar no cronograma, mas ele está perguntando como está sendo as viagens em relação à pandemia para Foz, em relação à pandemia Em para relação... Foz do Iguaçu, né? Certo. Eu até era um tópico que eu queria abordar, assim, que eu vejo o nosso destino assim muito bem preparado para receber a todos nesse momento. Os parques todos conseguiram fazer um controle do acesso, todos estão com limitação de capacidade. Tudo está aberto em Foz do Iguaçu com relação a atrativos turísticos, todos seguindo, então, a limitação de capacidade hoje de 30%. Como são parques, né, fechados, com entrada limitada, não é um litoral, uma praia, por exemplo, que você não tem como controlar o acesso, todos conseguiram ter esse controle. Então, a limitação de capacidade é seguida. Hoje, para você conhecer as cataratas, por exemplo, você precisa agendar o dia e a hora da sua visita. São liberadas 300 pessoas Legal. por horário. Assim, não tem limitação para você ficar dentro do parque. O parque é aberto, é grande, então o risco é mínimo, né, num ambiente aberto como é lá, mas o controle é ali no acesso, em virtude do transporte que vai te levar até o início da trilha e tudo mais. Então, todos os parques, todos os atrativos estão conseguindo seguir assim, essa limitação de acesso. Os hotéis também estão tomando todos os cuidados. E não estamos assim em nenhuma data de cidade lotada, de parques lotados, assim. Então há um controle muito rígido e que é possível de seguir. Pelo procedimento aí de entrada nos parques, está sendo possível assim seguir realmente a limitação que eles precisam seguir nesse momento. E aí todos os cuidados básicos, né, obrigatório o uso de máscara em todos os atrativos, álcool em gel em todos os espaços. Então, a gente teve um grupo aqui na semana passada e a guia mesmo estava comentando comigo, assim, de como sentiu o destino seguro, assim, nesse momento. Então, dá para vir tomando todos os cuidados com tranquilidade, com segurança. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. A gente sabe que o principal atrativo de Foz são as cataratas, né? São as cataratas do Iguaçu. Não sei nem se... Eu imagino que a cidade levou o nome por conta das cataratas. Nem sei, a gente precisa entrar na parte histórica agora, não. Sim. Mas o que eu queria te perguntar é que eu sei que tem várias formas de você conhecer as cataratas e por vários ângulos. Isso. Eu queria que você falasse assim, eu preciso escolher um. Se quiser falar um pouquinho de cada um também, mas assim, qual seria a melhor forma de fazer isso? Tá, vou falar um pouquinho das cataratas e das formas de visitar, porque elas têm até custos diferentes, né? A forma de você ver as cataratas, então vou falar um pouquinho de todas. Então, as cataratas do Iguaçu são formadas por 275 saltos, né? De diferentes tamanhos. O maior deles a gente chama de Garganta do Diabo, é uma queda de 80 metros, é a mais volumosa queda salto das cataratas. Então, nós dividimos as cataratas do Iguaçu com a Argentina, né? Então, parte fica em lado brasileiro, parte fica em lado argentino, tanto que os dois países têm os seus parques nacionais, né? Que administram as cataratas, e é um ângulo diferente. Então, antes de tudo, você tem duas visões, uma pelo lado brasileiro e uma pelo lado argentino das cataratas.
Aqui no Brasil, a gente tem uma visão mais panorâmica, assim, de todas as quedas juntas. Enquanto lá, pelo lado argentino, a gente chega mais próximo às quedas, principalmente a essa queda da Garganta do Diabo. Lá no lado argentino tem uma das trilhas do parque, chama Trilha da Garganta, que te leva até de frente para essa queda, né, que é a mais volumosa das cataratas, a Garganta do Diabo. Então é sensacional, você chega de frente mesmo a essa queda principal. Nesse momento, a gente está ainda com a nossa fronteira com a Argentina fechada, né? A Argentina está totalmente fechada para turistas, então isso é desde março do ano passado, eles não abriram em nenhum momento aqui a nossa fronteira terrestre, é uma ponte, né, que separa aqui a Foz do Iguaçu de Puerto Iguaçu, que é a cidade argentina que faz fronteira com a gente. Então, para ter acesso às cataratas argentinas, ao parque argentino, a gente precisa dessa fronteira aberta. Então, né, antes de mais nada, são os dois parques, são as duas visões diferentes das cataratas, pelo lado brasileiro e pelo lado argentino. Temos o lado argentino brasileiro, né, operando agora, normalmente, que é por onde você tem essa visão aí mais panorâmica das quedas. Chegar ao parque é muito fácil, de qualquer hotel da cidade, o acesso é muito tranquilo, por transporte turístico, por aplicativo, por carro próprio, tem estacionamento lá super seguro. Chegando lá, então, você vai precisar pagar a taxa de entrada do parque, que hoje é de R$50 por pessoa. E nessa taxa, então, está o teu deslocamento dentro do parque, né? Você vai chegar ali, comprar o teu ingresso, embarcar no ônibus das cataratas, que vai te levar até o início da trilha das cataratas, que é um percurso de pouco mais de 1 quilômetro, pelas passarelas, né, aquelas pontezinhas que a gente costuma ver nas fotos, que é por onde realmente você tem a visão das quedas. Então, essa é a forma mais básica, mais simples, mais barata de você ver as cataratas. Comprando aí o ingresso do parque e percorrendo lá a trilha das cataratas. Aí existem 2 passeios opcionais, né, ali no parque, que te dão visões, experiências diferentes, né? Um deles é o Macuco Safari, é um passeio assim, dos principais que a gente tem em Foz, eu diria que uma das melhores experiências assim, que você pode ter nas cataratas, que é um passeio de barco que te leva lá bem próximo às quedas. Então o passeio completo assim, ele consiste numa trilha de carrinho elétrico, não exige caminhadas nem muitos esforços, então não tem restrição de idade. Uma trilha de carrinho elétrico por dentro da mata do parque, vai te deixar num pier, onde também tem toda a estrutura lá, para você embarcar nos botes do Macuco, que te levam até próximo às quedas. Então, é um passeio mais ou menos de 2 horas, essa parte de barco aí, uns 20, 25 minutos, e é um banho, assim, literalmente, nas cataratas do Iguaçu. O pessoal se molha, chega perto, claro. E tem esse passeio no inverno também? Tem esse passeio no inverno. Eles dão uma... Para os corajosos? Para os corajosos. A gente não tem, assim, apesar da gente estar no sul, o inverno aqui não é muito rigoroso. Assim, não temos uma estação inteira de frio. A gente já teve vários dias aí em pleno junho, julho de 20, 25 graus. Então, não costuma fazer muito frio por muitos dias. O passeio acontece mesmo, assim, tem local para troca de roupa lá, eles têm uma estrutura muito boa. Eu diria, assim, que é uma experiência imperdível, assim, nas cataratas. Então, o Macuco seria uma visão de baixo das cataratas, né? Legal. Você vai pelo barco e tem uma visão mais de baixo. Ele é um opcional, hoje ele custa, aqui com a Alomar Turismo, R$289 por pessoa. Ele tem meia para maiores de 60 anos, para crianças, tá? Então, esse seria um opcional nas cataratas para você ter uma visão de um ângulo diferente, digamos assim. E outra opção que tem também de opcional aqui pelo lado brasileiro é um tour de helicóptero pelas cataratas. Tem muita gente aproveitando para fazer esse tour, já que a gente está com o lado argentino sem ter acesso, né? Pelo tour de helicóptero, via aéreo, você tem uma visão completa e panorâmica de todas as quedas. Então, a saída do heliponto é bem à frente da entrada do Parque Nacional. É um tour de 10 minutos, pode parecer pouco, mas é suficiente. Assim, quando você está no momento do passeio, você percebe que é suficiente ali para você ter toda a visão do Parque Nacional e de todas as quedas. Então, o tour de helicóptero hoje ele está 430 por pessoa. Então, assim, temos várias opções para todos os bolsos também. Nossa, legal, fantástico. A próxima pergunta é até assim, ó. Além das cataratas, quais seriam os 3 outros passeios? Mas eu acho que já tá bom, né? Olha que fantástico, já valeu a viagem. Opção, né?
Assim, isso que a gente falou até agora, por exemplo, tour de helicóptero, Macuco e Cataratas, dá para fazer em um dia, tá? Em um dia Aham. inteiro você vai ao parque, faz o Macuco, até porque se você fosse fazer em dias diferentes, você teria que pagar 2 vezes a taxa de entrada no parque, então não vale a pena. Então isso seria um tour de um dia. E o lado argentino das cataratas seria um segundo dia inteiro também. A gente faz tour Certo. assim, saindo de manhã cedinho, voltando no final da tarde, porque o lado argentino é mais extenso e um pouco mais demorado para chegar por trâmites aí de fronteira. Então, isso que eu falei até agora, só sobre cataratas, já seriam 2 dias inteiros. Legal, show de bola. E aí é isso mesmo, assim, a gente conhece alguns passeios, mas eu queria, assim, o seu olhar, assim, o que que você recomendaria, assim, independente de valor ou independente do tipo de programação ou idade, quais seriam, na sua opinião, assim, os 3 passeios mais legais para se fazer, assim, além das cataratas, né? Certo, eu ia separar aqui o Marco das Três Fronteiras. O Marco das Três Legal. Fronteiras é um espaço simbólico assim que a gente tem aqui, que é o ponto onde a gente tem a visão dos 3 países, onde literalmente os 3 países se encontram, assim, entre aspas. Então, ele passou por uma total reformulação há alguns anos, então tá com uma estrutura muito bonita. Ele tem toda a entrada, um portal de entrada, fazem referência às ruínas jesuíticas, então é muito bonito. Ele é aberto hoje de terça a domingo, das 15 às 21 horas, né? Ele abre à tarde, porque o principal horário, assim, que as pessoas mais gostam de ir lá e que é o que eu recomendaria é no final do dia para você pegar o pôr do sol no local. É lindo, assim, Legal. um dos mais bonitos que eu já vi. Então, pegar um dia legal, assim, de tempo bom para ver o pôr do sol no Marco das Três Fronteiras. Então, ali você tem a visão de Paraguai ao seu lado, Argentina à sua frente. Ele tem toda uma estrutura de restaurantes, praça de alimentação, um espaço externo ali, loja de souvenirs também. E aí, a partir das 19 horas, começam shows, apresentações culturais no espaço. Então, tem apresentações dos 3 países aí, que remetem à cultura do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Então, se tornou um carro-chefe, assim, dos passeios principais que não podem faltar em nenhum roteiro. Pôr do sol e apresentações culturais no Marco das Três Fronteiras. Também é fácil acesso, o ingresso não é caro, tá R$ 33 por pessoa, o ingresso para você já pegar os shows e tem opção para você jantar lá, fazer um happy hour. Então, é um dos passeios que eu colocaria ali em qualquer roteiro. Outro passeio que eu separei também, que é um dos pilares aqui das atrações de Foz, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Ainda é a maior do mundo em produção de energia. Então, ela, nesse momento, opera com a visita panorâmica, que é a visita pela parte externa da usina, mas deve estar para voltar já para retomar o passeio interno deles também, que é o circuito especial, que além do tour externo, te leva à parte interna, a sala de máquinas, turbinas. É um passeio bem interessante, que não é só técnico para quem é da área. Então, eles têm a parte de turismo lá super bem desenvolvida na Itaipu. É um passeio de meio-dia, a gente consegue encaixar aí com outras atrações, até com o Marco das Três Fronteiras no mesmo dia. Então, é o Legal. segundo atrativo aí que eu separaria aí como imperdível no roteiro. E o terceiro, eu escolhi o Paraguai, que está aqui do nosso lado. O Paraguai, ele não é só compras, pessoal, além de valer muito a pena. A gente fez esses dias até um vídeo para o nosso canal, um vídeo comparativo de produtos no Brasil e no Paraguai, que as pessoas perguntam muito ainda se com a alta do dólar ainda compensa comprar lá. E a gente ficou surpreso assim com algumas comparações de celulares, principalmente, da diferença de preço no Brasil e no Paraguai. Então, é uma infinidade de produtos que tem lá. Assim, todo o comércio, mais ou menos, se concentra em 2 quarteirões de lojas e shoppings. Então, é tudo bem concentradinho ali. Mas tem muita coisa, tudo que você imagina. Então, pelo menos um pulinho para conhecer, mesmo que o intuito não seja compras, eu acho que vale a pena. A gente trabalha com passeios turísticos também no Paraguai, que saem dessa parte de comércio. A gente trabalha com City Tour lá, né? Cidade del Este, que é a fronteira do Paraguai, que faz é o nome da cidade que faz fronteira com a gente. Então, também é super bonita, organizada. Eles têm um ponto lá que chama Salto Mondaí,
que a gente fala que é as cataratas do Paraguai, né? Já que a Argentina tem as suas cataratas, o Brasil tem as suas. Eles têm o Salto Mondaí, claro que proporcionalmente é menor, mas é uma queda d'água super bonita também. É um dos pontos que a gente vai dentro de um city tour em Cidade del Este, que leva aí para conhecer, tem mesquitas, catedrais super bonitas lá, uma cidade super bem organizada. Então, a gente tem toda uma parte turística também no Paraguai que a gente trabalha sem ser essa parte de compras. Então, são 3 que eu ressaltaria, né? Marca das Três Fronteiras, a Itaipu e o Paraguai. Adorei, adorei. Aí, você falou do Paraguai. E aí, minha pergunta é: viajei para Foz com a minha habilitação. Eu consigo ir para a Argentina e para o Paraguai? O que eu preciso? Tá. Excepcionalmente, sim, aqui na nossa fronteira você não precisa necessariamente ter um passaporte. Há um acordo entre Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu e Cidade del Este. Então, se você vai ficar aqui num raio de 30 quilômetros, que é onde ficam os pontos turísticos das duas cidades, há esse acordo para aceitação da CNH, desde que esteja dentro da validade. Na Argentina, esse controle é muito mais rígido, né, de documentação realmente saiu da validade, ou, por exemplo, uma carteira profissional que não seja o RG civil mesmo, eles não aceitam. No Paraguai é um pouquinho mais leve, mas a regra é essa, assim, passaporte dentro da validade, ou a CNH dentro da validade, ou o RG mesmo civil, desde que não seja a carteira profissional. Tem que ser o RG mesmo, expedido aí, a maioria é pela Secretaria. O que travou aqui, hoje foi o seu? Para mim você travou também, não sei quem foi. Tá, Vocês conseguiram me ouvir até o final? Eu consegui, eu acho que eu consegui, porque veio atrasado aqui, mas chegou. Então, o seguro é viajar com uma identidade aí, ou passaporte, né? Isso, passaporte 100%, né? Passaporte dentro da validade 100%. Para quem não tiver, não tem problema. Pode ser o RG, expedido há no máximo 10 anos, ou a CNH dentro da validade. Daí acho que quase todo mundo consegue, né? Tá. E um detalhe importante: criança com certidão de nascimento passa? Não. Criança de qualquer idade precisa ter documento com foto. Então, ou passaporte ou RG. Tá, isso é muito importante, né? Porque às vezes o pai vai e o menino fica para trás. O mesmo acontece com um menor de 18 anos, talvez que venha só com o pai ou só com a mãe, tá? Também precisa trazer aquela autorização de viagem internacional com o menor desacompanhado, assinada pelo pai ou pela mãe que vai estar ausente, registrada em cartório. É uma fronteira internacional, né? Apesar do acesso ser fácil, a gente está aqui a 5 quilômetros do Paraguai. Parece que eu vou ali e já volto, e realmente é. Mas tem que seguir as regras aí de uma fronteira internacional. Legal. Quanto tempo você acha, assim, o mínimo? Tô com uns dias curtinhos, quero ir para Foz. Assim, o mínimo é o que dá, né? Mas o que você recomendaria, assim, para poder ir? Tá, o mínimo, eu acho 3 dias. De preferência, 4 a 5 eu acho ideal. Mas mínimo 3 dias, assim, para você pegar um dia de Paraguai, um dia completo de cataratas. Dá para fazer Parque das Aves também junto com o de Cataratas. E um dia aí que a gente consegue combinar. E aí Itaipu e Marco das Três Fronteiras. Isso só dos que eu citei. Mas aí a gente tem o Dreams Park Show, que é um complexo de 5 atrativos. A gente tem o Movie Cars também. A gente tem o Refúgio Biológico Bela Vista, lá administrado pela Itaipu. Como eu comentei, no Paraguai dá para ir 2 vezes. Dá para ir um dia para fazer o tour turístico mesmo e outro dia para ver compras de tanta coisa que tem lá também na parte de comércio. Assim, ultimamente eu tenho feito muito roteiros de 7 dias até. E dá para completar aí 7 dias de roteiros com atrações diferentes. Então, assim, tem muita coisa. Mínimo, eu acho 3. Mas o ideal seria 4 ou 5. Show de bola. A gente já está partindo para o final. Eu queria só fazer uma última pergunta. Porque você falou assim que Foz, enfim, conseguiu se organizar para atender muito bem durante a pandemia. Como que os receptivos estão funcionando em relação a isso? Assim? Então, por exemplo, a gente sabe que às vezes a gente desembarcava
desembarca no aeroporto e aí quem está ali no mesmo voo vai junto. Ainda está assim? Como é que vocês estão fazendo? Sim, a gente trabalha com serviços privativos, né, para quem prefere, mas o nosso serviço regular, então a gente pega apenas pessoas que tenham vindo no mesmo voo com limitação de pessoas por carro, né? A gente tem vans aí de 21 lugares, né? São os nossos carros, então a gente só coloca aí 50% da capacidade. A gente adaptou até o carro, tem um videozinho lá no site com placas de acrílico dentro do carro mesmo que oferecem uma separação aí entre os bancos e álcool em gel, claro, em todos os veículos, todo mundo utilizando tanto na entrada quanto na saída. Então, limitação de pessoas nos veículos também é um procedimento que os receptivos aqui, né, nós com certeza adotamos. Muito legal. Porque eu sinto que as pessoas estão ansiosas querendo viajar, mas ao mesmo tempo elas estão inseguras, receosas, né? E aí é importante eles terem acesso a esse tipo de informação, porque, obviamente, se você não quer sair de casa, a gente acha que é válido também, mas se você está precisando, às vezes, esparecer, dar uma volta, conhecer um lugar diferente, porque às vezes é muito estresse mesmo, é importante que as pessoas saibam que vocês estão tomando os cuidados adequados, né? E, enfim, é isso mesmo. Importante. Deus me livre, assim, né, algum serviço ou causar alguma situação que possa colocar em risco qualquer um dos nossos passageiros. Então, é bem isso que você comentou. A gente entende quem quer ficar em casa nesse momento, a gente entende também quem já está 1 ano em casa e quer dar uma... A gente sente isso, muito isso das pessoas que a gente está recebendo aqui nesse momento, mas a gente pode assegurar, assim, que todo o possível a gente está fazendo aqui e a gente percebe isso também nos nossos parceiros, né? Nos nossos parceiros da hotelaria e nos atrativos. Então, todo mundo está conseguindo fazer um controle bem legal aí, obedecendo mesmo às limitações que têm que ser seguidas. Então, tá legal, tá um destino bem seguro. Isso mesmo. O Glaucio deu um oi aí, o Glaucio Tour deu um oi. Oi, Glaucio. Oi, Glaucio. Vou te devolver, já que a gente combinou até às 19h30. Então, só queria agradecer, falar para todo mundo que a gente vai disponibilizar. Se você depois, Giovana, quiser me mandar um link, alguma coisa para a gente colocar no descritivo, isso vai para o YouTube e tal, a gente está à disposição. E depois vai entrar em contato com você para a gente, enfim, conversar para ver isso. O sistema da operadora. Vai ser um prazer poder estar junto aí. Legal. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição. Quiser fazer novas entradas ao vivo, aí pode contar com a gente. Tudo aqui que a gente puder ajudar vocês e convidar todo mundo, que você também, né? Assim que você tiver um tempinho, coloca os nossos serviços aqui à disposição, né? Venha conhecer a gente assim que você puder, vai ser um prazer te receber aqui também. Show de bola, muito obrigada, foi muito esclarecedor e sucesso aí para vocês. E se Deus quiser, essa fase difícil vai passar e a gente vai poder voltar ao normal. Mas obrigada. Isso aí, eu que agradeço. Um beijo para todo mundo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.